Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Esse é o circuito de um amplificador de transimpedância. Circuitos amplificadores de transimpedância são usados para converter e amplificar correntes de entrada em tensões de saída. Nesse trabalho será a corrente gerada por um fotodiodo, também conhecido como diodo RX. O ganho de corrente para tensão, ou ganho de transimpedância, é definido pelo valor da resistência de realimentação R1. Esse circuito é comumente usado para converter correntes de baixo nível, provenientes de sensores, como fotodiodos, em tensões de saída, que podem então ser medidas por um conversor analógico para digital, ou ainda microcontroladores ou circuitos de lógica digital. Nesse tutorial eu vou explicar como projetar um amplificador de transimpedância robusto e estável, usando um amplificador operacional facilmente encontrado no mercado, o TL082. Então, vou mostrar como projetar um amplificador de transimpedância. O objetivo é projetar um amplificador de transimpedância que vai converter o sinal de um fotodiodo com corrente de 10 mA para uma tensão de 5 V, sensor comum no mercado, aqueles vendidos como RX. A frequência do sinal deverá ser de 10 kHz. O amplificador operacional deverá ser alimentado por uma fonte simétrica de 12 V, gerada a partir de uma fonte simples de 24 V, e para gerar a fonte simétrica de 12 V, eu vou usar o velho truque do divisor de tensão. Eu vou colocar duas resistências de 1 kΩ em série, formando um divisor de tensão. O centro será o terra. Em paralelo com as resistências, eu coloquei dois capacitores de cerâmica de 100 nanofarads para deixar o circuito mais estável. Recomendação da Texas. O primeiro passo do projeto é determinar o valor da resistência de realimentação R1. Como eu conheço a corrente gerada no fotodiodo, 10 mA, e sei o valor da tensão desejada na saída, fica muito simples, é só aplicar a lei de Ohm. Resistência igual a 5 V dividido por 10 mA, isso dá 500 kΩ. No teste eu vou usar uma resistência comercial de 470 kΩ. Então a tensão na saída vai ficar um pouquinho abaixo. Claro que a corrente no diodo vai depender da intensidade da luz. Esse será o valor máximo esperado. O próximo passo é calcular o valor do capacitor de realimentação. Os amplificadores de transimpedância precisam de um capacitor de realimentação para deixar o circuito mais estável. Claro, o ganho envolvido é muito alto. Com correntes tão baixas, a tendência do amplificador trabalhar como comparador, o que deixaria o circuito instável. O capacitor e a resistência de realimentação funcionam como um filtro passa-baixo. A intenção é atenuar o sinal acima de 10 kHz. O valor do capacitor pode ser levantado a partir da equação conhecida do capacitor dos filtros passa-baixo. A frequência de corte é igual a 1 sobre 2π, que multiplica o valor da resistência vezes o valor do capacitor. Isolando o capacitor, temos a equação. Substituindo os valores e calculando, resulta 33πf. O último detalhe a observar é se o operacional usado responde bem na frequência do projeto. Para isso, o TL082 é perfeito. Ele é um operacional de banda larga, projetado para trabalhar em altas frequências. Então, 10 kHz não será problema. Mas se você estava pensando em usar o LM358, para essa frequência de operação não é aconselhável. Acima de 10 kHz o ganho já começa a cair. A Texas recomenda para esse tipo de aplicação usar amplificadores com JFET ou CMOS. É o caso do TL082, não é o caso do LM358. A melhor opção é alimentar o circuito com uma fonte simétrica. Se usar o circuito de polarização para gerar o zero, então coloque dois capacitores de 100 nanofarad em paralelo com as resistências. Foi isso que eu fiz na montagem. Esse tutorial foi baseado num informativo da Texas. O link está na descrição desse vídeo, é claro. Esse é o diagrama da versão final, com o amplificador operacional TL082. Esse será o circuito que eu vou testar logo a seguir. Esse é o circuito que eu vou testar na bancada. Aqui, a fonte de corrente foi substituída pelo fotodiodo. E observe que a corrente no fotodiodo circula do catodo para o anodo. Por isso, o fotodiodo foi colocado com o anodo para o terra. Mesmo no circuito com o diodo polarizado, ele deve ser polarizado inversamente. O que a luz faz é variar a corrente de fuga. Com luz, a corrente de fuga é grande e liga o transistor no exemplo da figura. Se polarizar diretamente, ele vai funcionar como um diodo comum, e o transistor vai ficar sempre ligado. Mas nesse nosso circuito, o fotodiodo está funcionando como uma fonte de corrente. Então, se inverter o fotodiodo, tudo continua funcionando perfeitamente. Mas a tensão de saída inverte a polaridade. Eu mostro isso no vídeo. Veja agora o professor Bairros testando um amplificador de transimpedância. Vamos botar fogo no parquinho? Sim, estamos aqui
direto da Transilvânia para mostrar o nosso amplificador de transimpedância. Será que tem alguma bruxaria aqui? Ou será tecnologia? É isso que nós vamos ver agora. A gente viu a teoria lá, agora nós vamos ver o circuito montadinho. Vamos testá-lo. Ali está a fonte de alimentação. Eu tenho uma fonte de alimentação que não é simétrica. Eu gero a fonte simétrica com duas resistências, formando um divisor de tensão. O meio deles é o nosso zero virtual aqui, no caso, né? Em paralelo com as resistências, com os resistores, eu tenho 2 capacitores de 100 nano. É uma recomendação da Texas que a gente coloque esses capacitores, deixa o circuito mais estável. Para alimentar o circuito integrado, o amplificador operacional, pino 8 está ligado no positivo e o pino 4, ó, faz uma voltinha para cá e vem para o negativo. Aqui em cima eu tenho o positivo e o negativo. Pino 4 não está aterrado, está no negativo. Agora vamos ver o amplificador. Aqui está o circuito do amplificador. O amplificador aqui é um amplificador operacional, é o TL082. Se vocês estão usando para sentir pulsos, é o caso do nosso projeto, sinais de 10 kHz, então é bom utilizar um amplificador melhorado como esse, o TL082. Mas se vocês vão sentir somente se a luz está chegando ou não, aí o LM358 funciona perfeitamente. Então aqui está a saída, pino 1, eu trouxe para esse ponto aqui, porque aqui eu vou botar o meu instrumento, ó. Vou ligar com a minha garrinha do instrumento para medir a tensão na saída, que é o meu objetivo. Na realimentação, eu tenho a resistência de realimentação de 470 kΩ. Em paralelo, um capacitorzinho de cerâmica, o capacitor de realimentação. Recomendo que coloque sempre. Alguns dizem que dá para tirar em baixas frequências, eu recomendo colocar sempre. O pino 3 está ligado no terra, não é no negativo, é no terra. Pronto, isso é tudo sobre a montagem do circuito. Eu vou ligar a minha fonte de alimentação, vou ver se está em 24 volts antes. Está em 24, vou ajustar um pouquinho ali. Opa, 39 não, 24. Vou ligar agora, desligo. Volto para ligar, para não dar nenhuma zebra, né? Ligo, agora vou ligar. Pronto. Vamos ligar agora e ver a tensão na saída com o meu multímetro da Minipa, na escala de tensão corrente contínua. Lá está. Eu tenho 1 volt, significa que o meu sensor está detectando. Vamos ver se é verdade isso mesmo, olha lá, ó. Sem luz, com luz. Mas a tensão está baixa. Eu fiz lá o projeto todo para 5 volts. Isso indica que a intensidade da luz está baixa. Vou ligar a luz mais forte aqui. Vai dar aquele clarão. Logo em seguida se estabiliza. Vamos lá? Aí está a luz com mais intensidade. Agora a tensão na saída sobe. Vejam lá, ó. A tensão alcança os 5 volts. Quando tiver 5 volts na saída, indica que está sendo gerado 10 microamperes pelo meu fotodiodo. E se eu inverter o fotodiodo, agora você já sabe o que acontece, né? O circuito continua funcionando, mas a polaridade, ó, inverte. Claro, antes ele estava empurrando a corrente para dentro do circuito, agora ele está tirando a corrente, puxando a corrente do circuito. Eu coloquei aqui uma segunda entradinha, ó, para colocar outro fotodiodo em paralelo, ó. Agora eu estou essa aqui com o negativo, vou botar no modo correto, com o anodo para o terra. E vou colocar um segundo em paralelo. O que vocês acham que vai acontecer? Vamos ver um segundo fotodiodo em paralelo. A corrente dobra. Claro, eu vou ter 2 fontes de corrente em paralelo. Note que eu sempre trato o fotodiodo como fonte de corrente, não fonte de tensão. Então elas podem sim ser colocadas em paralelo. E agora a tensão vai lá, ó, sobe bastante, né? 8, 9... Pode chegar a 10 volts tranquilamente, se eu acertar aqui. Olha lá, 10, 11 volts, viu? Se eu agora colocar um fotodiodo num sentido e o outro no outro, a corrente gerada por um vai ser consumida pelo outro e pronto, ó, já não tenho mais corrente muito intensa sendo gerada, né? Ó, é? Um anula o outro. Então, a lei dos nós funciona aqui perfeitamente, funciona sempre. Se não funcionar um dia, acaba a eletrônica, né? As correntes estão sendo somadas. Então, esse é o nosso amplificador de transimpedância. Não tem bruxaria.
é só tecnologia. Você viu neste tutorial como montar um amplificador de transimpedância? Agora usar fotodiodo não será mais problema, nem aqui, nem na Transilvânia. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!